Olá, bom dia, queridos amigos, igreja do Senhor, em especial a igreja do Evangelho Quadrangular, um novo caminho. Essa igreja que é totalmente portuguesa, falamos de Portugal, é uma igreja que tem identidade portuguesa e que com muito amor, com muita gratidão ao Senhor, faz uma obra fantástica aqui em Portugal. Eu sou a pastora Rosana Aleixo, sou pastora formada pelo Instituto Teológico Quadrangular, sou ministra do Evangelho, sou uma educadora reformada, estudiosa da Palavra de Deus, nunca canso de estudar e temos feito um trabalho de educação juntamente com os nossos irmãos da nossa igreja, aqui no CACEM, um trabalho de leitura bíblica todas as segundas-feiras e terças-feiras. Nós não concebemos o Evangelho do Senhor sem o ensino da palavra. Então esse é um dos nossos focos aqui na IEQ, um novo caminho. Então, para dar continuidade às aulas da escola bíblica que são feitas todas as segundas e terças-feiras, hoje nós vamos, ao invés de mandar pela linha de transmissão, vamos fazer aqui, por esse intermédio, por esse instrumento. Vamos fazer uma aula hoje diferenciada, muito mais falada, sobre um dos personagens que nós temos trabalhado muito. Ultimamente nós temos falado sobre o pai da fé, Abraão. E você sabe que falar de Abraão é algo maravilhoso, é uma experiência fantástica. Entretanto, a história de Abraão, ela se entrelaça com outras histórias. E uma dessas histórias que nós vamos falar aqui é a história de Ló, o sobrinho de Abraão. Todos nós já ouvimos falar de Ló, da história de Ló. Mas eu quero especificamente nesta manhã falar um pouco desta pessoa, Ló. Isso nós vamos fazer continuamente quando nós sentirmos a necessidade de falar de um personagem específico. Por enquanto estamos falando de Abraão, um extenso estudo sobre Abraão. Mas eu quero abrir um parênteses e falar de Ló, o sobrinho de Abraão. Você sabe que Ló a história dele se converte muito à história de Abraão, como nós já falamos aqui, né? Pois, ao mesmo tempo que Ló é um exemplo de despreendimento, porque todos nós sabemos que quando o Senhor chamou Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, próspero, sua vida totalmente arrumada. Abraão tinha 75 anos, mas quando o Senhor disse a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai até a terra que eu vou te entregar. Abraão pegou sua esposa, pegou os seus servos, pegou o sobrinho Ló, porque Ló era filho do irmão do pai de Abraão, Terá. O pai de Ló era Arã, já havia falecido. Então é suposto que Abraão tenha trazido Ló considerando-o como um filho. E assim Abraão fez. O Senhor mandou que Abraão fosse à terra de Canaã e essa terra seria entregue a ele. E Ló foi com Abraão, seguiu o tio. Amém? Então, quando Abraão deixou Ur dos Caldeus com toda a sua família, está lá em Gênesis, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, está lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 4,
Ele saiu dali com toda a sua família. Eu peço até que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, porque você está aqui muitas passagens. Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, nós temos aqui o relato da saída de Abraão com toda a sua família a caminho desconhecido, mas ele sabia que era uma terra que Deus havia prometido a ele. Então, você veja lá depois, você observa esta referência. Entretanto, Abraão foi até a terra prometida, mas ali ele encontrou alguma dificuldade e ele acabou seguindo para o Egito. E Ló foi com Abraão. Por que nós dizemos aqui que Ló foi com Abraão? Porque na própria Bíblia, e eu digo aqui para você, em Gênesis 13, Ló, quando eles saem do Egito, depois de terem passado algum tempo no Egito, a Bíblia relata em Gênesis 13, 1, que Ló retornou com Abraão até Canaã, até a terra prometida. Eu estou falando aqui, passando por cima um pouco da história de Abraão, porque o foco hoje é Ló. Mas em Gênesis capítulo 13, Ló retorna, no versículo 1, a Bíblia relata que que Ló retorna com Abraão até Canaã. Depois você vê lá na sua Bíblia, tá certo? Então a Bíblia relata que Abraão e Ló saíram prósperos do Egito também. Estavam ali há algum tempo e depois saíram prósperos de lá. Passaram um tempo lá e todos nós sabemos da experiência de Abraão e Sara no Egito. Mas isso é outra história. Mas a Bíblia relata que eles saíram prósperos. Apesar de todas as tribulações no Egito, eles saíram bem prósperos. E supostamente Ló saiu casado do Egito também. A Bíblia fala isso aqui também, que eles seguiram dali para o deserto de Negueb, já voltando para a terra de Canaã. E lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 8, eles param em Betel. Você sabe que Betel não era chamada Betel na altura de Abraão e Ló. Betel só passa a ser chamada de Betel quando Jacó tem o encontro com o Senhor no mesmo lugar. Porque o que era Betel? Betel era uma cidade onde se adorava ao Deus vivo. Mas naquela altura, lá em Gênesis 12, você vai observar isso. Lá em Gênesis 12, Betel era chamada de Luz. Não era esse nome Betel. É como eu falei agora, só vai passar a ser Betel já na altura de Jacó. Jacó é que dá o nome àquele lugar de Betel. Mas ali, vamos chamar assim Betel, o Senhor, ele se apresentava e ali havia oferendas, ali havia sacrifícios e culto ao Senhor, naquele lugar. Gênesis 12 fala isso, 12, 8. Lugar onde se prestava culto ao Senhor. Lá em Betel, olha só, tio e sobrinho, muito prósperos, com um rebanho muito grande, com famílias também, eles viram que não havia pastagem suficiente para que os dois permanecessem naquele lugar. E diz também algumas tradições que até os pastores dos dois lados, tanto de Abraão como de Ló, andaram se estranhando, porque não havia pastagem para os dois rebanhos. Então, o que aconteceu? Abraão resolve separar-se de Ló. E isso você vai ver também lá em Gênesis 13, 8. Então, aqui você vai ver... 13 não, vamos colocar assim Gênesis 12, 8, que é onde começamos a falar melhor sobre esta situação. Então, eles decidiram separar-se. Abraão, muito benevolente, sobe ao monte e diz assim, Ló, olhe toda essa terra aqui, olhe tudo isso aqui. E Abraão deu a oportunidade ao sobrinho Ló de escolher aonde ele queria ficar. Olha só. E o que Ló fez?
Ló olhou toda aquela porção de terra, aquela planície, ricamente, porque aquela planície ali de Betel era uma planície, era uma porção de terra ricamente fértil, muito fértil daquela região. O que significa o quê? Ló escolheu essa parte. A parte onde havia uma planície fértil, e ele olhou e viu que ali ele podia criar o seu rebanho, ficar com a sua família, enquanto que Abraão ficou com o quê? Vocês lembram? Abraão ficou com o lado árido da terra. Olha só, amados, aí vemos um traço de egoísmo de Ló. Porque ele não pensou no tio e de como ele ficou próspero através da promessa de Deus para o tio. Ou seja, tudo que Ló conseguiu foi porque ele ficou à sombra de Abraão. Você percebe? Como é importante nós entendermos isso? Que muitas vezes nós queremos desviar para um lado e para o outro e Deus diz, não, fica nessa sombra. Fica aqui porque aqui eu vou te abençoar. Mas Ló não pensou nisso, ele escolheu o melhor lado. E deixou Abraão lá, naquela terra árida, como nós vimos aqui, né, em Gênesis 13, 8. Então, Ló fixou residência ali, naquele lugar específico, né? Aquele lugar, especificamente, eram as cidades de Sodoma e Gomorra. Diz a história, os historiadores, que aquela cidade, né, ficava localizada ao sul do Mar Morto. Hoje, Mar Morto, não é verdade? Então, pronto, ele ficou numa área que era extremamente fértil, porque o Mar Morto, ele nunca foi Mar Morto a vida inteira. Ali naquela região, era uma região fértil. Mas a palavra de Deus diz, e alguns historiadores, algumas culturas também, alguns relatos muito importantes dizem que o Mar Morto ficou desta forma improdutivo depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Pronto. Um parêntese aqui. Eu conheço o Mar Morto. Realmente ali nada pode nascer, porque é um sal. É uma lama dentro daquele mar. Eu entrei no Mar Morto e realmente não dá para imaginar que aquilo ali um dia foi fértil. Mas pronto. Diz aí relatos, diz a lenda, que o Mar Morto tornou-se morto quando foi destruído Sodoma e Gomorra. Mas pronto, vamos voltar para Ló. Alguns relatos também dizem que talvez Ló não tenha ficado especificamente dentro da cidade, mas nos arredores, fora dos portões de Sodoma. Aí ele acampou, era muito comum fazer isso. Alguns beduínos, alguns pastores forasteiros, eles geralmente ficavam fora e pediam autorização para o rei daquela cidade para acampar com o seu povo, com o seu rebanho fora da cidade. Bom, mas isso são apenas algumas especulações, vamos assim colocar. Então, Ló foi ali morar com a sua esposa naquele local, Sodoma, e teve 2 filhas, e as 2 filhas cresceram e ficaram noivas. Entretanto, a Bíblia relata que Sodoma, ela passou a ser uma cidade tão pecaminosa, mas tão pecaminosa, pecados tão absurdos, tão horrendos, que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. E aí o que aconteceu? Você vai lá para Gênesis 19:14, aqui na minha Bíblia diz que o Senhor enviou 2 anjos para Sodoma, para avisar que aquela cidade ia ser destruída, totalmente destruída. Só que aquela cidade, ela era, como eu falei agora, extremamente pecaminosa. Tanto é que esses anjos, se você for olhar o relato aqui de Gênesis 19, você vai ver que houve uma situação muito constrangedora.
Porque quando os anjos entraram na casa de Ló e ali chegaram até a casa de Ló e Ló mandou que eles entrassem porque é cultural, era cultura receber os forasteiros, e Jó não sabia até então quem eles eram os anjos, mas aqueles dois homens foram ali e entraram na casa de Ló porque Ló abriu a porta para que eles entrassem, era cultural. Naquela altura, receber o forasteiro, o estrangeiro, mesmo que fosse inimigo, era de praxe abrir a casa e guardar aquelas pessoas, dar de comer, mesmo que depois que elas saíssem, elas lá no meio do caminho se encontrassem como inimigos, até se matassem. Mas é muito comum naquela região receber o estrangeiro com honras na sua casa. E assim Ló fez com aqueles dois anjos. Acontece que os homens daquela cidade já chegaram ali invadindo a casa e queriam aqueles anjos, e nós já sabemos o relato do que aconteceu, porque eu não vou entrar neste momento, porque vamos falar especificamente dos pecados de Sodoma e Gomorra mais à frente, mas aqueles homens entraram e praticamente quase que conseguem, né, ter contato com os anjos, mas os anjos cegaram aqueles homens. E, resumidamente, os anjos dizem: Ló, saia desta cidade, você e a sua família, que nós vamos destruir completamente. Só que os noivos das filhas de Ló não quiseram acompanhar porque, pronto, achavam que isso não iria acontecer de pronto. E não acompanharam. E os anjos disseram, o Senhor disse através dos anjos para Ló: vão e não olhem para trás. E o que aconteceu, todos nós sabemos o que aconteceu. Quando já estavam bem distantes da cidade, o que é que acontece? A mulher de Ló olha para trás. E nós sabemos que ela virou o quê? Uma estátua de sal. Esses relatos você está vendo aí, olha. Gênesis 18, Gênesis 19 relata toda essa passagem de Ló. Pronto. Ló fugiu com as duas filhas e esconderam-se numa caverna e ali começaram a viver. É suposto, dizem os historiadores, que as filhas achavam que não haveria mais ninguém na face da terra porque Sodoma e Gomorra foram destruídas, e elas achavam que pronto, não tinha mais ninguém. E elas ficaram preocupadas: como é que nós vamos continuar a nossa descendência, que só somos nós e o nosso pai? E aí o que aconteceu, minha irmã, meu irmão? Algo que é terrível nesse relato bíblico. Você vai lá em Gênesis 36, 33 a 36. Você vai ver que as filhas de Ló, elas embebedaram o pai com vinho e mantiveram relações sexuais, relações incestuosas com o seu pai. Um pecado terrível, terrível. Não era só o pecado da bebedice, porque beber vinho é uma tradição antiga, mas foi o pecado do incesto. Elas tiveram relações sexuais com o próprio pai, com o pensamento de procriar e dar continuidade à sua descendência. Amados, o que acontece disto aí? Se você volta lá em Gênesis 36, você vai ver que o resultado desse incesto foram 2 filhos. Um chamado de Moabe e o outro Ben-Ami. E você sabe do que deu essa descendência? Moabe tornou-se a tribo dos Moabitas. E Ben-Ami tornaram-se a tribo dos Amonitas. Moabitas e Amonitas, um dos piores inimigos do povo judeu. Terríveis inimigos, ferrenhos inimigos em que os judeus particularmente odiavam os judeus. Então você observa nesse relato de Ló que como toda uma trajetória
desde a saída de Ur dos Caldeus até o fecho da história de Ló, que Deus nos ensina através deste personagem, que nós precisamos ter em mente as oportunidades que Deus nos dá e não nos desviar das oportunidades, ou querer fazer ao nosso modo. Ló separou-se de Abraão, foi fazer a sua vida, até aí tudo bem. Mas Ló foi para uma cidade altamente pecaminosa. Alguns historiadores dizem que a mulher de Ló, ela era uma egípcia. Até porque, como nós falamos há pouco, Ló saiu do Egito casado. E provavelmente, como uma egípcia, não cultuava ao Deus de Abraão. Acha-se, né? Isso são especulações. Então, a história de Ló nos mostra que como nós vamos acumulando erros, casando com pessoas que não cultuam o mesmo Deus, saindo debaixo da bênção, saindo debaixo de uma cobertura espiritual, como era a cobertura de Abraão. Deus nos ensina, através de Ló, que nós precisamos estar debaixo da bênção, porque muitas vezes queremos fazer ao nosso modo e acabamos por cometer graves erros. Nesta manhã, queridos amigos e irmãos que ouvem este pequeno relato sobre Ló, que nós possamos entender o projeto de Deus para a nossa vida. Fique perto de quem é bênção para você. Fique ao lado de quem é bênção na sua vida. Escolha amigos que certamente serão amigos no futuro e continuarão com você no futuro. Não escolham amigos que depois vão ser inimigos ferozes seus. Saiba escolher suas amizades. Saiba escolher a árvore frondosa onde você fica, porque Deus, Ele sempre nos coloca no caminho de pessoas certas. Nós é que desviamos, às vezes, o caminho. Fique do lado do bem, sempre. No nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Você, por favor, acesse esse vídeo, dê o seu like, dê a sua opinião, porque nós vamos continuar a pregar a palavra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.